Olá, tudo bem? Eu sou Helena Bússolo e sou expert aqui da Pensiorto. E hoje a gente vai falar de um dos maiores medos que todo ortodontista tem, que são as reabsorções radiculares. Esse é um efeito nocivo que ele pode acontecer e ele acontece na grande maioria dos tratamentos ortodônticos. Porém, quando ele é controlado, isso não faz a menor diferença, tanto para a saúde periodontal do seu paciente, quanto para uma implicação clínica, como mobilidade ou até mesmo perdas dentais. Então, hoje a gente vai ver um pouquinho o que essas reabsorções podem ser, como elas podem ser evitadas e como elas podem implicar durante um tratamento ortodôntico, principalmente quando elas aparecem para a gente, já vem durante um início de tratamento, o paciente já vem com essas reabsorções. O que a gente pode fazer e se a gente pode tratar ou não. Bora lá? Então, como eu comentei, é um dos maiores medos de todos os ortodontistas, sem dúvidas, as reabsorções radiculares, principalmente no início dos tratamentos, ou quando você faz radiografias de controle, tomografias de controle, o nosso maior medo como ortodontista é ter uma raiz reabsorvida ou vários dentes reabsorvidos, né? Até porque a gente trabalha com um terço do dente, só com a parte coronal, que é o que a gente enxerga, né, e o que o paciente também enxerga. Mas a gente sabe que a gente não trabalha somente com isso, a gente trabalha com o dente de uma maneira completa. E aí, essa parte que fica intraóssea, esses 2/3 de raiz, eles ficam muito difíceis de acesso para a gente, porque a gente precisa estar sempre tendo exames complementares para conseguir fazer o diagnóstico correto de como que está essa raiz, tanto no início, no meio e no final de todos os tratamentos. Então, sem dúvida nenhuma, essa é uma das implicações, das reações nocivas que mais preocupam todos os ortodontistas. E isso não acontece só com você, com a gente também. E por que que isso acontece? Qual que é a causa disso? Qual que é a etiologia? Geralmente as mais comuns são traumas prévios. Então, quando os pacientes já sofreram trauma ou naquele dente em específico, já permanente, ou até mesmo um trauma prévio num dente descido que, consequentemente, foi uma pancada tão grande que teve resposta no germe do permanente. Então, isso pode acontecer também, devido a um trauma prévio de um descido. Mas na grande maioria das vezes, como a gente tem dentes aí permanentes e rompendo a partir de 6 anos de idade, hoje em dia cada vez mais cedo, crianças com 5, 6, 7 anos já têm vários dentes permanentes, principalmente na região anterior, que é uma região muito vulnerável, né? Que fraturas, seja com esportes, brincadeiras, às vezes até uma bobeira dentro de casa acaba caindo e sofre traumas nesses dentes anteriores. Então, o trauma, ele realmente é uma das etiologias mais frequentes para acontecer essas reabsorções radiculares. Há também que os artigos mostram uma predisposição genética, mas isso é muito difícil de a gente conseguir mensurar quem são as pessoas específicas que vão ter essa predisposição, e por isso os exames de controle pré, durante e pós-tratamento são tão importantes. E lógico que as forças nocivas, excessivas colocadas sobre o sistema de forças, que é o tratamento ortodôntico, pode sim causar as reabsorções radiculares externas, né? Mas pensando assim, qual seria a força ideal para a gente colocar para não acontecer essa força excessiva e não ter como reação uma reabsorção radicular? A força ideal é uma força que a gente chama de força ótima. Essa força, ela deve não ser tão pequena, que a gente chama até de força inócua, né? Que ela é tão pequenininha que não consegue nem dar o estímulo para o dente começar a movimentação dentária, e nem ser tão forte para conseguir obliterar todos os vasos sanguíneos que levam os mediadores químicos, as células, né, para aquela região onde está acontecendo a movimentação dentária,
E aí, fechando todos esses vasos sanguíneos, a gente tem uma bagunça ali dentro da parte histológica e acaba que é o que era para as células que eram para reabsorver o osso e movimentar o dente acabam reabsorvendo a raiz dos dentes. Então, como que a gente consegue mensurar essa força ótima? Essa força ótima seria aquela força nem tão pequena, nem tão excessiva, para que conseguisse reabsorver o osso de um lado, né, o formar de outro e o dente se movimentar de uma maneira o mais saudável possível, né, levando dente, osso, periodonto de uma maneira completa, né? Mas como que a gente consegue mensurar essa força ótima? Como que a gente deve saber qual que é a força ideal para cada tipo de movimentação? A gente já sabe que a gente trabalha sempre com tratamentos muito individualizados, né? Então, cada paciente ele tem a sua tolerância de força ótima. Porém, a gente não tem como mensurar isso individual para cada paciente. A gente leva em consideração alguns pontos, né? Por exemplo, pacientes que têm tratamentos periodontais prévios, que estão controlados e resolvem fazer tratamento ortodôntico, esses pacientes já têm um periodonto mais debilitado, então, consequentemente, a gente deve fazer forças mais leves, mais constantes, para que esse periodonto tenha a possibilidade de conseguir se recuperar, já tendo em vista que ele já teve já foi prejudicado previamente, né? Já não tem tanto suporte assim. Sabemos que, por exemplo, a idade é algo que influencia muito nos tratamentos ortodônticos, né? Quanto mais jovem, o metabolismo está mais acelerado, a gente pode, digamos assim, abusar um pouquinho das cargas. Por quê? Porque o sistema ele acompanha. Como o metabolismo é muito acelerado, ele consegue reabsorver, né, ou formar o osso mais rápido. Já metabolismos mais lentos, pessoas mais senis, já tem que ter um pouco mais de calma, tudo é mais devagar, o metabolismo é mais devagar. Então, essa troca celular, essa indicação dos mediadores químicos que levam ao cérebro, a informação de quais células deve levar para cada local, tudo isso é um pouco mais lento. Então, devemos ser mais prudentes em pacientes mais senis, para que a força não seja tão alta quanto num paciente adolescente, por exemplo, né? Mas e aí a gente tem alguns prospectos, né? Como eu comentei, que a gente pode avaliar de cada paciente, e a gente tem também alguns parâmetros que a gente pode levar em consideração, como por exemplo, o tipo do movimento ortodôntico. Existem mecânicas ortodônticas que são mais simples, outras mecânicas são mais complexas. Então, por exemplo, quando eu preciso rotacionar um dente no seu próprio eixo, o dente está girovertido e eu preciso rotacionar. Essa é uma mecânica que é bastante complexa. Eu preciso de um binário de força, muitas vezes, eu preciso de um apoio, seja uma ancoragem esquelética ou numa ancoragem dentária, eu preciso fazer uma força bastante complexa. Então, esses movimentos são mais lentos, mais difíceis. Movimentos, por exemplo, como intrusão dentária. Eu estou levando a raiz, o ápice dental, diretamente contra o osso. Então, são movimentos complexos, eu preciso de forças mais leves. Agora, por exemplo, vestibularização, principalmente no sistema de alto atrito, é algo que você consegue praticamente sozinho, né? Então, você tem um sistema de alto atrito, ele vai levar o dente para uma posição onde tem menos resistência, e no caso é a região vestibular. Então, por isso que o convencional, por exemplo, vestibulariza mais. Então, o próprio aparelho já faz isso, é um movimento fácil de fazer. Então, as forças empregadas são forças mais tranquilas. A gente às vezes nem precisa colocar força excessiva, ou um torque positivo de coroa responde muito melhor, justamente porque é um movimento mais fácil. Então, dependendo do tipo de mecânica e também da complexidade do caso. Tem casos que são simples, né? Alinhamentos e nivelamentos, tem casos que são mais complexos, que dependem de distalização de dentes, para encaixe de uma mordida, por exemplo, nos casos de classe 2,
ou uma mesialização de molares para fechamento de espaços, né? Paciente mutilado, perdeu o dente, precisa fechar o espaço. Então, são movimentos mais complexos. E isso tudo demanda muita atenção nossa, porque muitas vezes a gente até se deixa levar pelos pacientes, né? Ah, pode colocar carga, doutora, pode colocar carga aí que eu aguento o elástico pesado, porque eu quero terminar logo esse tratamento. E a gente sabe que não é assim que a biologia acontece, muito pelo contrário. A gente precisa fazer a carga o mais próximo do ideal, mais próximo dessa carga ótima, para que dê tempo dessa biologia acontecer, né? Então, quando eu empurro um dente, eu estou fazendo uma área de tração, onde o dente está saindo daquela posição, e uma área de pressão, onde o dente está querendo ocupar o espaço daquele osso. Então, eu preciso neoformar dente na área de tração e reabsorver osso, neoformar osso na área de tração e reabsorver osso na área de pressão. E isso tudo é um movimento que precisa acontecer biologicamente. Eu preciso que essa força não seja uma força tão pancada, tão forte, que feche todos os vasos sanguíneos e oblitere, eu não tenha mais oxigenação, eu não tenha mais nada de controle de células para levar os osteoblastos para a área de tração, os osteoclastos para a área de pressão, e aí toda a biologia, toda a parte histológica aconteça, tá? Então, depende muito do movimento, e isso às vezes a gente é meio automático, né? Ah, vamos fechar em chave de classe 2, tira o dente daqui, bota o dente aqui, como se fosse pecinhas de Lego, e a gente sabe que na biologia não funciona assim, né? Eu preciso deixar a biologia acontecer. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, então eu preciso neoformar dente, neoformar osso de um lado, reabsorver osso do outro, para que esse dente não seja reabsorvido, para que essa resposta dessa força fique apenas em osso e não em dentes, para que não aconteça a reabsorção radicular, que não é que é um efeito que acontece, mas que a gente nunca quer que isso aconteça. Por que eu comentei no início que na grande maioria dos tratamentos ortodônticos ela sempre acontece? Porque devido a essa movimentação, e quanto mais complexo o caso, mais movimentação eu preciso desse dente sobre o osso, o ápice da raiz, que muitas vezes é mais afilado, né? Ele acaba ficando mais arredondado, porque é onde sofre mais forças, mais cargas. E aí, esse arredondamento dos ápices, ele é muito comum. E ele acontece na grande maioria dos casos. Então, se você comparar uma tomografia, ou às vezes até uma radiografia panorâmica de um tratamento na fase inicial e na fase final, você vai observar esse arredondamento dos ápices. Mas isso não quer dizer que ele vá reabsorver o resto da raiz. Pelo contrário, né? Quanto mais controle das forças, mais próximo da força ótima, menor é o efeito de reabsorção que a gente tem sobre as raízes dentárias. Para isso, a gente tem várias tabelas, né, que já foram feitas por vários estudiosos. O Jurandir Barbosa, por exemplo, que é um grande mestre aqui do Brasil para gente, né? Então, ele tem livros lançados com tabelas de movimentação de força, né? Como eu comentei, a força de intrusão é uma das mais complexas, porque joga a raiz do dente justamente contra o osso de uma maneira muito abrupta, né? Então, as forças são sempre mais leves, quanto mais leve, mais controle a gente tem. Existem outras tabelas também, né, de comparação com relação a mecânicas, tanto no tratamento convencional, quanto no tratamento com sistema autoligado, com alinhadores. Então, você precisa saber qual é a mecânica que você está empregando para conseguir utilizar, lançar mão dessas tabelas para que você tenha maior controle. Você vai ver sempre que elas têm um limiar, né? Então, por exemplo, essa é uma tabela do Cabreira com
diretrizes, né, de mensuração de forças de elásticos classe 2, por exemplo, de 200 a 250 gramas para uso no sistema de brackets convencional. Por que de 200 a 250? Poxa, às vezes tem movimentos que são indicados apenas 50 gramas. Então, 50 gramas pode ser, sim, bastante coisa para um dente. E por que tem esse limiar? Justamente porque a gente tem que ter o bom senso de levar em consideração de como que é o nosso paciente. Individualizar os nossos casos, né? Então, se é um paciente jovem, que tem todos os dentes rígidos, tá tudo certo, tranquilamente eu consigo colocar 250 gramas no elástico de classe 2 ou de classe 3, por exemplo. Agora, se já é um paciente mais senil ou um paciente que teve um histórico de doença periodontal, paciente mais mutilado, eu preciso ser mais prudente, talvez usar uma carga leve de no máximo aí 200 gramas num elástico. E para isso, para ter esse controle, não tem como se a gente não utilizar os medidores, né, de forças, que são os nossos tensiômetros. Então, a gente precisa ter como hábito utilizar os tensiômetros, porque eles que vão as tabelas você consegue prontas, você salva as tabelas, faz aí um encarte, deixa na sua gaveta, deixa salvo no seu celular, nos favoritos, o que for mais fácil de você ter acesso, né, durante o seu atendimento ortodôntico. Mas o problema não é só saber quanto que eu devo fazer de força durante aquela mecânica, e sim quanto que eu estou fazendo, porque o elástico ele não vai fazer sempre a mesma força. Ah, porque o 3D6 leve faz sempre 100 a 120 gramas. Não é bem assim. Depende muito do quanto você distende esse elástico. Os tamanhos dos dentes são diferentes, o posicionamento dos dentes são diferentes. Tem pessoas que têm todos os dentes, tem pessoas que não têm. Tem pessoas que têm os dois prés superiores e os dois prés inferiores. Tem pessoas que têm exodontias de primeiros prés. Então, como que vai ser sempre o mesmo elástico se um você estende uma distância e o outro o dobro daquela distância? Então, nunca vai ser sempre a mesma carga. As tabelas, elas servem muito para nos direcionar com relação à força ótima para cada mecânica. Porém, você deve ter o bom senso de individualizar os seus casos e principalmente a responsabilidade de mensurar todos os seus pacientes. Como a movimentação dentária acontece, isso deve ser feito rotineiramente, não é porque você colocar um elástico há 6 meses atrás, você vai continuar usando o mesmo, porque o dente movimentou, ou seja, a distância que ele estica esse elástico agora já não é mais a mesma. Então, às vezes, você está perdendo potência no seu tratamento por falta de mensuração com o tensiômetro das cargas, ok? E aí, então, eu quero mostrar para vocês uma das fases mais complexas e mais desafiadoras que a gente pega os nossos pacientes, que é a fase do patinho feio. Essa fase é aquela fase de trocas dentárias, onde a gente tem os pacientes com os incisivos superiores e inferiores já permanentes, primeiros molares permanentes em boca, já em oclusão, e região de caninos e molares descidos ainda em fase para troca, que geralmente é o período intertransitório, né? E a gente chama de fase do patinho feio, porque é a fase que os centrais e laterais vêm em forma de leque, porque os caninos estão empurrando as raízes dos laterais e, consequentemente, os 4 incisivos vão ficar assim, porque a raiz do canino, a coroa do canino está empurrando a raiz dos laterais. Então, é bastante frequente ter diastemas na região anterior, o que incomoda demais os adolescentes, pré-adolescentes, né? E os pais responsáveis, principalmente. Como há diferença, né? Então tem uma mescla aí de dentes permanentes, dentes descidos em boca, então há diferença principalmente de coloração, aqueles dentes enormes, né? Numa boca ainda pequenininha, e aí mais amarelados e os dentes descidos do lado, que são dentes bem branquinhos. Então, tudo isso gera a nossa atenção, porque é nessa fase que muitas vezes a gente é solicitado para fechamento desses espaços, para alinhamento desses dentes. Mas será que realmente é uma fase para a gente se preocupar com isso? Tendo em vista que
todo mundo passa por isso. A gente já sabe hoje em dia, né, que a parte psicológica conta muito, que há muito bullying nas escolas, mas será que a gente pode interferir e deve interferir nessa fase simplesmente por uma estética do paciente, não observando ele como um todo? Lógico que se vem esse paciente nessa fase, a gente olha muito mais parte esquelética, se há necessidade de um tratamento ortopédico, ver a adequação das bases ósseas no sentido sagital, vertical, transverso. Mas se tudo estiver ok, será que realmente é a fase só por estética de fechar esses espaços? Então, essa foi uma paciente que a gente recebeu, que inclusive é uma paciente muito querida por nós, né? A gente conhece a família já há muito tempo, e essa paciente chegou com os dentes anteriores já fechados. Porém, depois desse tratamento, foi feita essa radiografia e observada a reabsorção dos dentes anteriores já em grau bastante avançado. E aí nos levou àquela dúvida: poxa, será que é prudente a gente fazer esses tratamentos numa fase já tão precoce? Porque o que acontece? Se os dentes incisivos estão em formato de leque, porque os caninos, a coroa do canino está empurrando a raiz do lateral e por isso que eles ficam nessa posição, quando você fecha esses diastemas, a tendência é que a raiz do lateral vá para cima da coroa do canino para fechar o espaço, que foi o que aconteceu aqui. E aí, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Quem que vai vencer essa guerra? A raiz do lateral ou a coroa do canino? Com certeza, a coroa do canino. E aí, consequentemente, o efeito que aconteceu foi a reabsorção das raízes. Excesso de força também nessa fase, isso tudo conta para que tenha acontecido a reabsorção desses dentes numa fase tão precoce. E aí, o que foi feito então? A gente observou o alinhamento, então todos os dentes estavam bem paralelos, os incisivos, e isso indica como que foi feito o tratamento prévio, né? Como que foram coladas as peças do tratamento prévio para fechamento de diastema, porque isso já foi relatado pela paciente, que foi feito com tratamento com brackets, né? E o posicionamento dos caninos, né? Ocupando esse espaço que era para estar livres, né? Para a raiz do lateral. Então, quando a gente faz uma colagem de bracket, qual que é a colagem correta? A gente cola o longo eixo do bracket no longo eixo da raiz. E isso está perfeito, porque ao final do tratamento, a nossa posição ideal é que todos os dentes tenham um paralelismo de raízes, né? E quanto mais paralelas, mais estabilidade e mais longevidade da estabilidade do nosso tratamento. Então, esse é o posicionamento correto quando a gente vai fazer uma colagem de brackets. O resultante disso, quando você passa um arco reto, porque trabalhamos com a técnica straight wire, ele leva o dente para a posição mais vertical possível. Então, deixa o longo eixo do bracket bem no mesmo eixo do longo eixo do dente. Porém, nesses casos em específico de fase de patinho feio, o ideal é que a gente faça uma colagem passiva. O que seria uma colagem passiva? É como se a gente colasse os brackets sem olhar para a raiz. Colasse eles passivos, todos na mesma linha, para que não tenha essa implicação de jogar a raiz do lateral para cima da coroa do canino. E isso é um cuidado que a gente deve ter sempre durante essas mecânicas, porque mesmo com o sistema convencional ou autoligado, esse cuidado ele a gente deve ter esse cuidado, porque é uma fase que você tem dois corpos querendo ocupar o mesmo espaço. Então, não tem como a gente jogar a raiz do lateral em cima do canino. E a gente sabe que é isso que vai acontecer se você fizer uma colagem correta, da maneira tradicional. Então, por isso, nesses casos, o mais indicado, se você realmente for fazer esse tipo de tratamento precoce,
é fazer uma colagem passiva. Assim, você vai conseguir levar o dente na mesma posição, não jogando a raiz do lateral sobre a raiz dos caninos. Então, é claro que a gente sempre preconiza fazer forças leves, até porque a gente está num sistema, um atendimento, né, muito precoce. Quanto mais rápido os nossos tratamentos nessa fase, melhor. E se a gente quer agilidade, se a gente quer menos força sobre o sistema, a gente precisa de sistemas de baixo atrito. Nós utilizamos sempre os nossos brackets, que são da prescrição Ortho Intelligence, que é uma prescrição extremamente versátil, onde você pode trocar várias peças, onde você tem uma estabilidade maior de mecânica, né? Ele tem um duplo slot, ele te dá mais segurança nas fases de alinhamento e nivelamento. Então, ele é o nosso queridinho, né? O bracket que a gente usa frequentemente, ele tem tanto metálico quanto estético da marca Ideological, com a nossa prescrição da Ortho Intelligence, e foi esse bracket que foi eleito para ser utilizado nessa paciente. Então, com 3 meses, a gente começou a abrir um pouco de espaço, porque a queixa principal dela e da mãe era que realmente não estava aparecendo os caninos em boca, e aí que a gente descobriu essa grande reabsorção. E já tinha todos os outros dentes permanentes, e foi então conquistado um pouco de espaço, feito a colagem do botão para fazer o tracionamento desses dentes, e aí conseguindo tracionar com força muito leve para não sobrecarregar os incisivos, nada de força excessiva, quanto mais leve, melhor, sempre fazendo controles radiográficos, tanto com a parte periapical quanto a panorâmica, como eu estou mostrando aqui para vocês, e depois de 1 ano e meio os caninos estavam em boca, e depois disso a gente liberou a paciente para que ela não tivesse mais efeito sobre esse dente, mais força sobre esse dente. O que é mais importante? É o controle. Então, olha como estavam as raízes na fase inicial do tratamento e depois os caninos em posição, manteve-se a mesma mensuração que já se tinha de início das raízes, ou seja, não foi colocado mais força, não foi colocado força excessiva. Então é muito prudente da nossa parte sempre escolher sistemas de baixo atrito, fazer mecânicas extremamente leves, espaçadas, porque tudo que for com excesso de força vai nos levar a ter mais prejuízo e esse paciente ter até uma perda dentária. No caso dessa nossa paciente, ela não tinha mobilidade, super jovem, 13 anos, então vai manter esses dentes aí em posição até conseguir, até ter mobilidade ou não, e talvez a vida inteira, né? Então, o nosso objetivo é sempre ter cuidado e atenção. As reabsorções radiculares, elas são inerentes de qualquer movimento, na grande maioria das vezes, mas a nossa preocupação é fazer com que o sistema seja o mais equilibrado possível, para que a gente chegue sempre ao mais próximo da força ótima, e aí então a gente consiga estabilidade nos nossos tratamentos e muito mais saúde para o nosso paciente. Então, esse era o nosso recado para você. Então, sempre seja prudente, quanto mais controle, melhor. E a gente se encontra no próximo vídeo de muita ortodontia aqui com os experts da Pense Orto. Até breve!